Um homem mal vestido entrou no restaurante mais caro da cidade e o gerente foi direto expulsá-lo. Mochila velha, barba por fazer, roupa surrada. Para todo mundo ali, era só um mendigo no lugar errado. O gerente deixou claro na frente de todos que ali não era lugar para quem não podia pagar. Olhou para ele de cima a baixo e disse: "O senhor deve ter se confundido. Aqui não é restaurante popular." Alguns clientes até riram, mas aquele homem não saiu. Sentou, pediu o prato mais caro do cardápio, pagou sem pestanejar e, na saída, deixou uma gorjeta que ninguém ali conseguiu entender, nem o valor, nem o motivo. E quando ele voltou no dia seguinte, o gerente que tentou expulsá-lo percebeu que havia cometido o maior erro da vida dele. Se você gosta de histórias assim, deixa o like e comenta de que cidade você assiste. Agora fica comigo até o final, porque o gerente ainda não fazia ideia do erro que tinha cometido. O domo não era só um restaurante, era um símbolo. Quem entrava ali sabia o que esperava. Toalhas de linho branco, taças de cristal, um menu elegante e sem preço do lado de fora. O tipo de lugar que não precisava se explicar, porque o ambiente já explicava tudo. Só entrava quem podia, e quem não podia nem chegava perto da porta. Reginaldo sabia disso melhor do que ninguém. 12 anos como gerente do domo tinham feito dele o guardião daquele padrão. Ele conhecia cada cliente pelo nome, cada preferência, cada horário de chegada. Sabia quem devia ser recebido na entrada e quem precisava esperar. Reginaldo não gerenciava um restaurante. Ele administrava uma hierarquia e era muito bom nisso. Naquela tarde de quinta-feira, o salão estava em ritmo controlado. Mesas pela metade, movimento suave, a cozinha no ponto. Mas havia uma tensão que os garçons já conheciam bem. Um possível investidor estava a caminho. Alguém de fora, com dinheiro para comprar parte do negócio. Reginaldo havia passado a manhã revisando cada detalhe, ajustando o salão, orientando a equipe. Tudo precisava estar impecável. Foi nesse momento que a porta se abriu. O homem que entrou não combinava com nada ali dentro. Calça de tecido surrada, camisa desbotada abotoada até o pescoço, mochila de lona no ombro, do tipo que se carrega quando não se tem outro lugar para deixar as coisas. Cabelos brancos despenteados, rosto marcado pelo sol, barba de alguns dias. Para qualquer pessoa naquele salão, a conclusão foi imediata e automática. Morador de rua. Alguém que havia entrado no lugar errado. Só que ele não entrou como quem errou o endereço. Entrou como quem sabia exatamente onde estava. Reginaldo o viu antes que qualquer garçom se movesse. Atravessou o salão em passos rápidos, com o sorriso de quem resolve um problema antes que ele vire um problema maior. "Boa tarde", disse, parando a 2 metros do homem. "O senhor deve ter se confundido. Aqui não é restaurante popular." As palavras foram ditas em voz baixa, mas não baixa o suficiente. A mesa mais próxima ouviu. Uma mulher de cabelos presos desviou o olhar para o prato. O homem ao lado dela fingiu não ter ouvido. O senhor de calça surrada não se mexeu. "Não me confundi", respondeu com uma calma quase desconcertante. "Quero uma mesa. Estou esperando alguém." Reginaldo inclinou levemente a cabeça. "O senhor tem reserva?" "Não, mas vou ficar." Uma pausa rápida. Reginaldo avaliou em segundos. Fazer cena ali, com o investidor a caminho, seria pior do que deixar o homem sentar. Qualquer constrangimento público hoje seria um erro. "Por aqui", disse ele com frieza calculada. Levou o homem até uma mesa no canto mais recuado do salão, longe das janelas, longe das mesas boas, o tipo de lugar onde se põe quem não se quer ver. "Alguém vai trazer água", disse Reginaldo, e foi embora sem esperar resposta. De volta ao centro do salão, chamou Débora com um gesto discreto. Ela era a garçonete mais experiente do turno, uma das poucas que ele tolerava sem ressalvas, porque nunca reclamava e raramente errava.
Serve água para aquela mesa. Só água. Se ele pedir alguma coisa, me chama antes de responder. Entendido? Débora pegou a jarra e foi. O homem agradeceu com um aceno simples. Ela ia se virar quando ele disse, sem olhar diretamente para ela: "O serviço aqui sempre foi assim?" Ela pausou. Respondeu que sim, que o domo era conhecido pelo padrão. Ele apenas assentiu, como se a resposta confirmasse algo que ele já sabia. Débora voltou para a área de serviço com uma sensação estranha. Havia algo naquele rosto. Não conseguia nomear, mas havia algo. Do outro lado do salão, Reginaldo já estava ao telefone. O investidor havia ligado avisando atraso. Meia hora, talvez mais. Reginaldo desligou sem despedida e ficou parado por um segundo com o celular na mão. A tarde, que devia ser perfeita, estava saindo do controle. E quando as coisas saíam do controle para Reginaldo, alguém sempre pagava o preço. Geralmente quem estava mais perto. Ele olhou para a mesa recuada. O homem estava sentado em silêncio, os olhos percorrendo o salão devagar, as paredes, o teto, os lustres, os detalhes da decoração. Não estava olhando como quem admira. Estava olhando como quem avalia. Reginaldo não gostou daquilo, mas tinha outras coisas para resolver. Virou as costas e foi embora, e o homem continuou olhando. Débora tinha aprendido cedo a não fazer perguntas no domo. 4 anos naquele salão ensinaram a ela que o trabalho dela era servir, sorrir e sumir. Não opinar, não questionar, não criar vínculo com cliente nenhum, além do necessário. Reginaldo deixava isso claro de maneiras diferentes. Às vezes com palavras diretas, às vezes com um olhar que dispensava explicação. Ela era boa no que fazia, e justamente por isso sabia quando algo estava errado. O homem daquela mesa do fundo não combinava com a história que o ambiente tentava contar sobre ele. Não pela roupa, não pelo jeito quieto de sentar. Era outra coisa. Era a forma como ele olhava o salão, com uma familiaridade que não fazia sentido para alguém que havia chegado ali pela primeira vez. Ele estava olhando para o lustre central quando ela passou com uma segunda jarra de água. "Obrigado", disse ele sem precisar que ela oferecesse. Ela já ia embora quando ele falou de novo, com a voz tranquila de quem está pensando em voz alta. "Esse lustre ficava melhor do outro lado, sabe? Do lado da janela. A luz batia diferente." Débora parou. "Do outro lado?" Quando o salão foi reformado, mudaram ele de lugar. Ele fez uma pausa. Ficou bonito assim também, mas era diferente antes. Ela ficou olhando para ele por um segundo a mais do que deveria. Depois foi embora sem responder. Como um estranho, saberia onde o lustre ficava antes da reforma. Do outro lado do salão, Reginaldo estava lidando com uma situação que não precisava ter virado situação. O senhor Marcos, cliente frequente, tinha chamado atenção para a demora no pedido dele. 35 minutos, esperando uma entrada que não tinha nada de complicado. Reginaldo ouviu a reclamação, virou para os garçons que estavam por perto e apontou para Débora, que cruzava o salão naquele momento. "Débora, o senhor Marcos está esperando a entrada faz quanto tempo?" Ela parou. Calculou. "Acho que uns 20 minutos, Reginaldo. O pedido saiu, mas 20 minutos ou 35. O sistema marcou 20, mas posso verificar. O senhor Marcos diz 35. Ele falou com calma, mas alto o suficiente para as mesas ao redor ouvirem. Quando um cliente diz 35, é 35. Resolve isso agora." Débora foi sem responder. Na mesa do fundo, o homem de cabelos brancos assistiu à cena inteira. Não disse nada. Tirou da mochila um caderninho de capa preta, gasto nas bordas, e anotou algo com uma caneta que parecia tão velha quanto ele. Depois, fechou o caderninho e voltou a olhar o salão. Nos próximos 40 minutos, Reginaldo circulou entre as mesas como se estivesse administrando uma operação militar.
Ajustava o ângulo das taças, orientava os garçons em voz baixa, recebia os clientes mais importantes com um aperto de mão firme e um sorriso que ele ligava e desligava como interruptor. Era bom nisso. Ninguém podia tirar isso dele. Mas havia algo que Reginaldo fazia que os garçons mais novos ainda não tinham percebido e que os mais antigos fingiam não ver. Quando um cliente reclamava, ele sempre encontrava um funcionário para responsabilizar. Nunca era o processo, nunca era a cozinha, nunca era uma falha de gestão. Era sempre alguém específico. E esse alguém raramente tinha como se defender na frente do cliente. Débora sabia disso de cor. Ela estava na área de serviço recompondo o pedido do Sr. Marcos, quando o garçom mais novo, Felipe, chegou até ela com uma expressão de quem não sabia como começar. O Reginaldo pediu para eu te avisar que você vai receber uma observação formal por causa do atraso. Ela respirou fundo. O pedido saiu no tempo certo, Felipe. O problema foi na fila da cozinha. Eu sei, mas ele já preencheu. Ela não respondeu. Pegou o prato do Sr. Marcos e foi servir com o mesmo sorriso de sempre. O sorriso que não custava nada e não significava nada, mas que mantinha o emprego dela intacto. Quando passou pela mesa do fundo, o homem de cabelos brancos estava olhando para ela, não com pena, com atenção, como quem está guardando o que vê. Tá bem? Ele perguntou, baixinho. Tô sim, ela sorriu. O senhor precisa de alguma coisa? Por enquanto não, ela foi embora. Do lado de fora, o sol estava baixando. O salão começou a encher no ritmo do fim de tarde. Reginaldo recebeu uma segunda ligação do investidor. Agora o atraso era indefinido. Talvez não viesse hoje. Talvez a reunião fosse remarcada. Reginaldo desligou o telefone com uma calma que não era calma. Ficou de pé no meio do salão por alguns segundos, olhando para nada. Então o celular do chefe, seu Antônio, tocou lá dentro da cozinha. Ninguém ouviu a conversa, mas 2 minutos depois, Antônio abriu a porta da cozinha, atravessou o salão em direção à saída e parou, por uma fração de segundo, com os olhos fixos na mesa do fundo. O homem de cabelos brancos levantou o rosto. Os dois se olharam. Antônio desviou rápido e foi embora pela porta de serviço, com o rosto fechado, sem dar explicação a ninguém. Reginaldo notou a saída, foi até a cozinha perguntar o que tinha acontecido. O sous-chefe encolheu os ombros. Disse que Antônio não tinha falado nada, só pegou o casaco e foi. Reginaldo voltou ao salão. Olhou para a mesa do fundo. O homem estava sentado do mesmo jeito de sempre. Copo de água na frente, mochila no chão, mãos sobre a mesa. Mas agora ele estava olhando diretamente para Reginaldo. E pela primeira vez naquela tarde, Reginaldo foi o primeiro a desviar o olhar. O salão estava mais cheio agora. Mesas ocupadas, conversas cruzadas, o tinido suave de talheres contra porcelana. O domo funcionava como um organismo vivo no horário de pico. Cada garçom no lugar certo, cada pedido saindo no tempo certo, tudo sob o olho atento de Reginaldo, que circulava entre as mesas com as mãos para trás e o queixo ligeiramente erguido. Na mesa do fundo, o homem de cabelos brancos tinha terminado o segundo copo de água. Ficou mais alguns minutos em silêncio. Olhou para o relógio, um modelo simples, pulseira de couro gasta. Então olhou para o salão uma última vez, como se estivesse tomando uma decisão. Levantou a mão com calma. Débora viu o gesto e foi até ele. O senhor vai querer alguma coisa? O cardápio, por favor. Ela trouxe sem questionar. Ele abriu devagar, passou os olhos pelas páginas com atenção. Não a atenção de quem está com fome, mas a de quem está lendo um documento importante. Parou numa página. Leu com cuidado, fechou o cardápio e olhou para ela. O medalhão com trufas negras e uma garrafa do reserva especial, o da última página. Débora não piscou, mas por dentro sentiu o estômago apertar. O medalhão com trufas era o prato mais caro do menu.
A garrafa que ele pediu custava mais do que o salário semanal dela. Claro, ela disse. Vou anotar. Caminhou até o balcão de serviço e ficou parada por um segundo com o bloco na mão. Então, foi até Reginaldo. Ele estava de costas, ajustando um arranjo de flores numa mesa que acabara de ser desocupada. Ela esperou ele terminar. Reginaldo, a mesa do fundo pediu o medalhão com trufas e o reserva especial. Ele se virou devagar. A mesa do fundo. Isso. Reginaldo ficou olhando para ela como se esperasse que ela dissesse que estava brincando. Como ela não disse nada, ele passou os olhos pelo salão até encontrar o homem sentado no canto. Copo de água vazio, caderninho fechado sobre a mesa, postura tranquila demais para alguém que acabava de pedir uma conta de 4 dígitos. Vai lá perguntar se ele sabe o valor do que pediu. Débora não se mexeu. Reginaldo, ele pediu pelo nome. Sabia exatamente o que estava escolhendo. Então, vai perguntar se ele tem como pagar. Eu não vou fazer isso. O silêncio entre os dois durou talvez 3 segundos. Pareceu mais. Reginaldo olhou para ela com uma expressão que ela conhecia bem. A expressão de quem está guardando aquilo para usar depois. Então, endireitou o paletó e foi ele mesmo. Atravessou o salão em passos medidos. Chegou até a mesa do fundo e puxou uma cadeira de lado, não para sentar, mas para se apoiar. Um gesto de superioridade que ele usava com clientes que precisavam ser orientados. Eu mesmo vim ver se posso ajudar, disse com o sorriso de sempre. O senhor fez um pedido bem generoso. Só queria confirmar que está tudo certo. O homem levantou o rosto. Está tudo certo. É que o prato e o vinho juntos chegam a um valor considerável. Queria ter certeza de que o senhor está ciente. Estou ciente. Reginaldo deu uma pausa. Na mesa ao lado, um casal tinha parado de conversar. O homem de terno escuro estava olhando para a cena com discrição. A mulher ao lado dele não disfarçou tanto. Era o mesmo olhar que tinham lançado quando o homem entrou. A leitura rápida, automática, de quem vê uma mochila velha e cabelos brancos despenteados e já tira a conclusão antes de saber qualquer coisa. Para eles, aquilo era um morador de rua pedindo o prato mais caro do restaurante. Ninguém apostaria nele. O senhor tem como honrar a conta? Reginaldo perguntou, agora sem o sorriso. O salão ficou um pouco mais quieto. O homem de cabelos brancos não respondeu de imediato. Olhou para Reginaldo por um momento, não com raiva, não com humilhação, com uma paciência que era quase desconcertante. Então abaixou a mão devagar, abriu a mochila de lona que estava no chão e tirou de dentro um envelope pardo dobrado ao meio. Colocou sobre a mesa. Abriu o envelope sem pressa. Dentro havia uma quantidade de notas que fez Reginaldo piscar 2 vezes. Posso pagar o que quiser, disse o homem com a voz baixa e firme. O prato, o vinho e o que mais o senhor quiser me oferecer. No salão, o homem de terno escuro inclinou levemente a cabeça para a mulher ao lado e murmurou alguma coisa. Ela esboçou um sorriso contido. Desta vez, sem julgamento nenhum. Reginaldo ficou parado por um segundo a mais do que deveria. Depois, recompôs a expressão, pegou o envelope de volta. Não pegou. Deixou na mesa. E endireitou o paletó. Vou mandar o pedido para a cozinha. Virou as costas e foi embora. Débora, que tinha observado tudo do balcão de serviço, esperou Reginaldo passar por ela antes de soltar o ar que estava segurando. Ele não disse nada, só fez um gesto seco com a cabeça em direção à cozinha. Manda o pedido. Ela mandou. Enquanto o prato era preparado, o sous-chefe saiu da cozinha para buscar uma garrafa na adega. Cruzou o salão, passou pela mesa do fundo e, por uma fração de segundo, os olhos dele pousaram no homem de cabelos brancos. Ele entrou na adega. Ficou lá dentro por tempo demais para buscar uma garrafa.
Quando saiu, estava com a expressão de quem acabou de resolver uma equação que não queria ter resolvido. Naquela noite, quando chegasse em casa, ele ligaria para o chefe Antônio, e Antônio atenderia na primeira chamada. O medalhão chegou à mesa 22 minutos depois. Débora trouxe o prato com as duas mãos, como o protocolo exigia. Colocou-o à frente do homem de cabelos brancos, com o cuidado de sempre, não porque Reginaldo estava olhando, mas porque era assim que ela fazia com todo cliente. O sous-chefe tinha descido pessoalmente a garrafa da adega. Estava sobre a mesa, já aberta para respirar. O homem olhou para o prato por um momento antes de pegar o talher. Cheiro bom, disse ele, mais para si mesmo do que para ela. O chefe tem muito orgulho desse prato, respondeu Débora. Eu sei. Ele disse isso de um jeito estranho, não arrogante, só certo, como quem confirma um fato. Ela foi embora sem comentar. Arthur comeu devagar, sem pressa, sem performance, sem o ar de quem está provando algo para alguém. Era um homem com fome que tinha pedido uma boa refeição e estava aproveitando cada garfada com uma tranquilidade que contrastava com tudo ao redor. As mesas vizinhas tinham conversas animadas, gargalhadas, o vai e vem normal de um restaurante cheio. Ele estava no meio de tudo isso como uma ilha parada. Reginaldo observava de longe. Havia algo naquele homem que continuava incomodando. E não era mais a roupa, era a postura, a calma, a forma como ele tratava aquele espaço como se tivesse direito de estar ali. Não o direito que o dinheiro dá, outro tipo de direito, mais antigo. Reginaldo chamou Felipe, o garçom mais novo, e pediu que verificasse discretamente se havia algum nome no sistema de reservas que pudesse corresponder ao homem. Talvez uma reserva antiga, talvez um cadastro esquecido. Felipe foi, checou, voltou com as mãos vazias. Nenhum nome, nenhum histórico. Então Reginaldo foi até Dona Conceição. Ela era a recepcionista do domo havia 14 anos. Sabia de cor o nome de cada cliente que havia passado por ali. Se alguém ia reconhecer aquele homem, era ela. Na Conceição, aquele senhor do fundo. Você já viu ele antes? Ela espremeu os olhos em direção à mesa recuada. Ficou olhando por alguns segundos. Não consigo ver bem daqui, disse ela. Mas a postura dele me lembra alguém, não sei dizer quem. Reginaldo foi embora sem resposta. Do outro lado do salão, Débora estava passando pela mesa de Arthur com uma segunda taça quando ele falou. Você trabalha aqui há quanto tempo? 4 anos, ela respondeu. Gosta? A pergunta era simples. Mas ela pausou antes de responder, porque ninguém no domo havia perguntado isso para ela em 4 anos. Gosto do trabalho, disse ela com cuidado. O ambiente às vezes é difícil. Ele assentiu, como se entendesse exatamente o que ela quis dizer com às vezes. Você é boa no que faz, ele disse. Dá para ver. Ela não soube o que responder. Agradeceu com um aceno e foi embora. Não tinha chegado nem ao balcão quando ouviu a voz de Reginaldo atrás dela. Débora. Ela parou. Conversa com cliente fora do necessário é motivo de advertência. Você já sabe disso. Ele me fez uma pergunta. Respondi. Resposta curta, sorriso e segue. Não é complicado. Ela ficou olhando para ele por um segundo. Depois assentiu e foi embora. Na mesa do fundo, Arthur tinha ouvido o suficiente. Abriu o caderninho, anotou alguma coisa. Fechou. Pegou a taça de vinho, tomou um gole e ficou olhando para o salão com aquela expressão que não era de admiração nem de julgamento. Era de alguém fazendo um inventário, contando o que estava em ordem e o que não estava. A conta do que não estava em ordem estava crescendo. O salão continuou no ritmo do jantar. Mesas girando, pedidos saindo, Reginaldo impecável na superfície, recebendo clientes com aperto de mão, resolvendo uma reclamação aqui, ajustando uma taça ali.
Para quem não conhecia o mecanismo por dentro, era um gerente exemplar. Para quem conhecia, era outra coisa. Felipe derrubou uma taça vazia perto do balcão. O som do cristal no chão fez 2 mesas virarem. Reginaldo chegou em 3 passadas, olhou para o chão, olhou para Felipe e disse em voz baixa, mas com cada palavra pesando: "Isso vai sair do seu vale, e se acontecer de novo, a conversa é outra." Felipe abaixou a cabeça e foi buscar a vassoura. Arthur viu, não disse nada, mas virou uma página do caderninho e escreveu mais. Quando Débora voltou para recolher os pratos, ele estava terminando o vinho. Ela perguntou se queria sobremesa. Ele disse que não, mas agradeceu de um jeito que fez ela parar por um segundo. Não era só educação. Era o agradecimento de alguém que havia prestado atenção no que ela fez durante toda aquela tarde e queria que ela soubesse disso. Ela foi embora com o prato na mão e aquela sensação estranha de volta. Havia algo naquele homem, algo que ela ainda não conseguia nomear, mas que de alguma forma fazia o domo inteiro parecer menor do que era quando ele havia chegado. Do outro lado do salão, Reginaldo estava ao telefone de novo. Desta vez não era o investidor, era um dos donos do restaurante, o filho mais velho, que ligava esporadicamente para checar os números da semana. Reginaldo deu o relatório com a voz firme de sempre, os números certos, o tom de quem tem tudo sob controle. Desligou satisfeito. Não sabia que, naquele mesmo momento, o homem de cabelos brancos estava fechando o caderninho pela última vez naquela tarde, e que o caderninho estava quase 100 páginas em branco. O movimento do jantar tinha dado uma respirada. Algumas mesas vazias, o ritmo mais lento, a luz do salão levemente mais baixa. O domo tinha 2 tempos, o frenesi do pico e esse intervalo morno entre um turno e outro, quando os garçons reabasteciam as estações, a cozinha reorganizava e Reginaldo aproveitava para checar os números no tablet. Foi nesse intervalo que Débora cruzou com Arthur, saindo em direção ao corredor do banheiro. Ele parou perto da área de serviço, onde ela estava dobrando guardanapos, e disse: "Posso te perguntar uma coisa?" Ela olhou rapidamente para o salão. Reginaldo estava de costas. "Pode." "O restaurante tem quantos anos?" Ela pensou por um segundo. 22, 23, não sei ao certo. Eu entrei quando já tinha bastante tempo de casa. E quem fundou? Um senhor. Já ouvi o nome algumas vezes, mas nunca vi foto. Dizem que ele era muito diferente do jeito que as coisas são hoje. Ela fez uma pausa pequena, como se estivesse decidindo o quanto podia falar. Dizem que no começo o domo era outro lugar, que ele conhecia o nome de todo mundo que trabalhava aqui, até dos que lavavam louça. Arthur ficou quieto por um momento. E o que mudou? Ele ficou doente. Passou o restaurante para a família e se afastou. Ela encolheu levemente os ombros. Aí as coisas foram mudando devagar, do jeito que as coisas mudam quando ninguém está prestando atenção. Ele assentiu, olhos no chão, como quem ouve e ao mesmo tempo pensa em outra coisa. "Você gosta daqui?" ele disse. Não era pergunta. "Gosto do trabalho." Ela repetiu a resposta de antes, mas desta vez completou: "Só não gosto do que às vezes preciso engolir para continuar fazendo ele." Arthur levantou o rosto e olhou para ela com uma atenção que ela não estava acostumada a receber naquele salão. "Você devia não precisar engolir nada", disse ele. "Alguém que faz o trabalho do jeito que você faz merece um lugar que reconhece isso." Ela não respondeu. Dobrou o guardanapo que estava nas mãos e colocou na pilha. Ele foi ao banheiro. Ela ficou parada por um segundo, olhando para nada. Do outro lado do salão, Reginaldo tinha acabado de receber a confirmação que temia. O investidor não viria hoje. A reunião estava remarcada para a semana seguinte. Talvez. A palavra "talvez" no final da mensagem era o tipo de coisa que Reginaldo traduzia com precisão. Significava que o interesse estava esfriando.
E interesse esfriando significava que os donos iam querer explicação. E explicação significava pressão sobre ele. Ele colocou o tablet debaixo do braço com mais força do que precisava e ficou de pé no centro do salão, olhando para as mesas sem ver nenhuma delas. A tarde inteira tinha sido uma série de pequenas frustrações empilhadas. O investidor que não veio, o chefe que foi embora sem explicação, o velho mal vestido que pediu o prato mais caro e pagou sem pestanejar. Cada coisa sozinha era administrável. Juntas, criavam uma sensação que ele não sabia nomear direito, a sensação de que alguma coisa estava fora do lugar e que ele ainda não tinha identificado o quê. Ele olhou para a mesa do fundo. Arthur tinha voltado do banheiro e estava sentado de novo, a mochila no chão ao lado da cadeira. Mas desta vez havia algo diferente. A mochila estava aberta, e sobre a mesa, ao lado do caderninho, havia uma foto. Reginaldo estreitou os olhos. Daquela distância não dava para ver o que era, mas o formato era de uma foto antiga, daquelas com as bordas brancas, papel levemente amarelado pelo tempo. Ele caminhou em direção à mesa com passos que tentavam parecer casuais. Quando chegou perto o suficiente, Arthur já tinha colocado a foto de volta na mochila. Ah, mais alguma coisa? Reginaldo perguntou com o tom neutro de sempre. Não, só a conta quando puder. Reginaldo ficou olhando para a mesa por um segundo. O caderninho, a mochila fechada, o copo de vinho pela metade. Posso perguntar o nome do senhor? Arthur levantou o rosto. Por quê? Protocolo, para o registro interno. O senhor nunca pediu o nome dos outros clientes hoje. Uma pausa. É protocolo para contas acima de determinado valor. Reginaldo improvisou com a convicção de sempre. Arthur deixou o silêncio durar alguns segundos. Então disse, Arthur, sobrenome? Por enquanto só Arthur está bom. Reginaldo não tinha como insistir sem parecer o que era. Assentiu e foi buscar a conta. Débora, que tinha observado o trecho final da conversa do balcão, esperou Reginaldo passar e foi até a mesa com a cestinha do pão que sobrou. Um gesto pequeno, protocolo de fim de refeição. Quando chegou perto, viu que a mochila estava semi-aberta de novo. E dessa vez, ela viu. Não a foto inteira. Só um pedaço, a fachada de um restaurante, uma placa com letras grandes e na frente da porta um homem mais jovem, sorrindo com as mãos nos bolsos. Ela conhecia aquela fachada. Era o domo. Décadas atrás, pintura diferente, placa nova, mas inconfundível. E o homem na foto, mais jovem, cabelos escuros, sem as marcas que o tempo tinha deixado, era o mesmo homem sentado à sua frente. Ela levantou o rosto devagar. Ele estava olhando para ela. Não disse nada. Só pegou a cestinha do pão com um aceno de agradecimento e esperou a conta. Débora foi embora com as pernas levemente pesadas e com a sensação, forte demais para ser só impressão, de que finalmente havia entendido quem ele era. A conta chegou numa pasta de couro preta, o padrão do domo. Débora colocou sobre a mesa com as duas mãos, como fazia com todo cliente. Mas desta vez havia algo diferente no jeito que ela se moveu. Mais devagar, com mais cuidado, como quem serve alguém que finalmente sabe quem é. Arthur abriu a pasta, olhou o valor e fechou sem expressar nada. Tirou as notas do envelope pardo com a mesma calma de antes, contou o valor exato, colocou dentro da pasta e fechou de volta. Então ficou sentado por mais alguns segundos, olhando para o salão uma última vez. Havia uma qualidade diferente nesse olhar agora. Não era mais o inventário silencioso de antes. Era despedida. Ele chamou Débora com um gesto leve. Ela foi. Obrigado pelo serviço, disse ele. Você fez bem o seu trabalho hoje. Melhor do que o ambiente merecia. Ela não soube o que dizer. Ficou parada. Ele tirou da mochila um envelope menor, fechado, e colocou sobre a mesa na direção dela. Isso é para você. Ela olhou para o envelope. Não pegou. Não precisa.
disse ela. Eu sei que não precisa. Por isso estou dando. Ela ainda hesitou. Então ele disse com a voz baixa e firme: dinheiro compra comida. Mas respeito é o que faz um restaurante existir. Você não esqueceu disso hoje. Num lugar desse jeito, isso custa caro. Débora pegou o envelope. Não abriu ali. Mas pelo volume e pela espessura, sentiu que era mais do que deveria ser. Muito mais. Arthur levantou da cadeira devagar, pegou a mochila, colocou no ombro. Estava se preparando para ir quando Reginaldo apareceu. Ele tinha vindo com um sorriso de encerramento. O sorriso que usava quando queria parecer cordial sem ser. Parou a 2 metros da mesa com as mãos entrelaçadas na frente. Espero que tenha sido uma boa experiência, disse ele. Foi, respondeu Arthur. Ótimo. Uma pausa calculada. Estaremos sempre à disposição, caso o senhor queira voltar. Havia uma ironia fina nessa frase. Reginaldo não se dava ao trabalho de esconder bem. Arthur olhou para ele. Antes de ir, disse ele com uma tranquilidade que não combinava com o que estava prestes a pedir. Eu preciso do seu nome completo. E há quanto tempo o senhor trabalha aqui? Reginaldo não esperava isso. Com que finalidade? Curiosidade, disse Arthur simplesmente. Havia algo no tom que fez Reginaldo hesitar por um segundo. Só um segundo. Depois veio a arrogância de sempre, que ele usava como escudo quando não entendia alguma coisa. Reginaldo Moura, 12 anos de casa, disse com o orgulho de quem acha que o número impressiona. Arthur assentiu uma vez. 12 anos, repetiu, como se estivesse registrando o dado. Depois agradeceu, virou as costas e caminhou em direção à saída sem pressa. Reginaldo ficou parado, olhando para as costas do homem atravessando o salão. Os clientes que ainda estavam no restaurante olhavam também, sem saber bem por quê. Havia algo na cena que puxava a atenção sem dar explicação. Arthur chegou à porta. Empurrou. Saiu. A porta fechou. Reginaldo ficou olhando para ela por um momento. Depois virou para os garçons que estavam perto. Felipe, o sous-chefe que tinha voltado ao salão, Dona Conceição na recepção, com um sorriso de escárnio que ele não se deu ao trabalho de disfarçar. Que velhinho estranho, disse ele, em voz baixa, mas audível. Apareceu aqui parecendo sem teto e ainda quis fazer graça. Ninguém riu. Felipe olhou para o chão. Dona Conceição arrumou um papel na mesa dela sem necessidade. O sous-chefe virou para a cozinha sem comentar. O silêncio foi mais eloquente do que qualquer resposta. Reginaldo percebeu, mas não entendeu. Encolheu os ombros e foi verificar o fechamento do caixa. Débora estava parada perto do balcão com um envelope nas mãos. Quando teve certeza que Reginaldo estava longe, abriu. Contou as notas devagar. Eram 2,5 salários. Ela ficou olhando para o dinheiro por um longo momento, com o barulho suave do salão ao redor. Então, dobrou o envelope, colocou no bolso do avental e foi terminar o turno. Naquela noite, quando chegasse em casa, ela abriria o envelope de novo e contaria as notas outra vez. Não por dúvida, mas porque ainda não tinha conseguido acreditar. No domo, Reginaldo terminou o fechamento, apagou as luzes do escritório, pegou o casaco. Estava saindo quando o celular vibrou. Uma mensagem do filho mais velho dos donos, o mesmo que tinha ligado mais cedo para checar os números. A mensagem era curta. Reginaldo, preciso que você esteja amanhã às 9 da manhã. Não é sobre os números, é pessoal. Ele ficou olhando para a tela por alguns segundos. Então guardou o celular no bolso, saiu pelo corredor de serviço e foi embora, achando que sabia o que era. Não sabia. Reginaldo chegou às 8h45. Sempre chegava antes do horário marcado. Era um dos seus princípios, mostrar que estava no controle antes mesmo de a conversa começar.
Entrou pelo corredor de serviço, acendeu as luzes do escritório, colocou o café para esquentar no cantinho da copa. Tudo no ritmo de sempre. Às 9 em ponto, a porta do restaurante se abriu. Entrou Eduardo, o filho mais velho. 38 anos, terno escuro, expressão fechada. Reginaldo conhecia aquele rosto bem. Sabia quando Eduardo estava preocupado com o número, quando estava irritado com o fornecedor, quando estava de bom humor. Conhecia cada variação. Aquela expressão ele não reconhecia. E havia alguém atrás de Eduardo. Reginaldo levou 1 segundo para processar. O homem que entrou logo depois do filho era o mesmo de ontem. Calça simples, camisa abotoada, mochila de lona no ombro. Só que agora, à luz da manhã, com os dois lado a lado, havia algo que Reginaldo não tinha como ignorar. A linha do queixo, os olhos, a postura. O estômago de Reginaldo afundou antes mesmo de Eduardo abrir a boca. "Bom dia", disse Reginaldo, com a voz que ainda não havia desmoronado. Eduardo cumprimentou com um aceno seco. Arthur não disse nada, só olhou para Reginaldo com aquela calma de sempre. A mesma de ontem, a mesma de sempre. A calma de quem não precisa se apressar, porque o tempo já trabalhou por ele. Os 3 entraram no escritório. Eduardo fechou a porta. Arthur ficou de pé perto da parede, em silêncio. A postura de quem já havia dito o que tinha a dizer, no caderninho durante uma tarde inteira, e agora estava ali só para que Reginaldo soubesse que era real. "Ontem meu pai esteve aqui", disse Eduardo, sentado, durante horas, observando tudo. Reginaldo se virou para Arthur, como se pudesse consertar ali, na hora. Arthur falou pela primeira vez desde que havia entrado. "Você teria me recebido bem, me levado até a melhor mesa." Uma pausa. E os seus funcionários ainda continuariam sendo tratados do jeito que eu vi ontem. O escritório ficou quieto. Lá fora, no salão, os primeiros funcionários do turno da manhã estavam chegando. O barulho suave de cadeiras sendo ajustadas, mesas sendo preparadas. O ritual diário que Reginaldo havia comandado por 12 anos. Ele ficou doente 2 anos atrás, continuou Eduardo. Afastou do negócio, mas recebeu relatos de que as coisas aqui estavam mudando. Funcionários saindo sem explicação, clientes antigos deixando de vir. Resolveu vir ver pessoalmente, sem avisar ninguém. Reginaldo estava de pé, mas algo nele havia mudado. A rigidez já não era controle. Era o único recurso que lhe restava. "Eu não sabia quem ele era", disse Reginaldo. "Se eu soubesse, se você soubesse, teria tratado diferente." Eduardo olhou para ele de frente. "É exatamente esse o problema." Mais silêncio. "Meu pai passou a tarde inteira anotando o que viu." Eduardo colocou sobre a mesa um caderninho de capa preta, gasto nas bordas. "Deixou isso para mim. Eu li ontem à noite. Depois li de novo esta manhã." Reginaldo olhou para o caderninho como se fosse uma coisa viva. "Está tudo aqui. A forma como você o recebeu na entrada, o que você disse, o que mandou servir, a advertência que deu para Débora por responder uma pergunta de cliente, o que falou para o Felipe pela taça." Eduardo respirou fundo. 12 anos de casa, Reginaldo. Meu pai respeitou isso. Mas ele diz que 12 anos não apagam o que aconteceu ontem. E eu concordo com ele." Reginaldo ficou quieto. Não havia defesa para montar. O caderninho estava ali. A tarde inteira estava escrita naquelas páginas com a letra firme e antiga de um homem que havia construído cada centímetro daquele lugar e sabia exatamente o que estava vendo. "Você vai receber o que é de direito", disse Eduardo. "Mas a partir de hoje você não representa mais o domo." Reginaldo ficou olhando para os dois. Primeiro para Eduardo, depois para Arthur. Arthur não disse mais nada, só sustentou o olhar, sem triunfo, sem ironia.
com a mesma serenidade de ontem, quando estava sentado na mesa do fundo com um copo de água na frente e o salão inteiro apostando contra ele. Reginaldo pegou o paletó que estava pendurado na cadeira, colocou no braço e saiu do escritório. Lá fora, no salão, Débora estava arrumando a estação dela quando ouviu a porta do escritório abrir. Levantou os olhos. Reginaldo atravessou o salão com uma expressão que ela nunca havia visto nele. Não era raiva, não era indignação. Era a expressão de quem finalmente entendeu alguma coisa tarde demais para mudar qualquer coisa. Atrás dele, parado na porta do escritório, estava o homem de ontem. Débora parou. Arthur estava ali, à luz do salão, agora sem a mochila no ombro. E havia algo diferente nele agora. Era o jeito como ele olhava o espaço, com propriedade, com pertencimento. Reginaldo chegou à porta da frente, empurrou, saiu. A porta fechou. Dona Conceição ficou olhando. Felipe abaixou a cabeça. Ninguém disse nada, porque o silêncio já havia dito tudo. Eduardo caminhou até o centro do salão com uma folha de papel na mão. Arthur veio junto, um passo atrás. Chamaram Débora. Ela foi até eles com o coração acelerado. Eduardo entregou a folha. Meu pai escreveu isso para você, disse ele. Ele quis estar aqui quando você lesse. Ela pegou a carta com as duas mãos. Reconheceu a letra de imediato. A mesma do caderninho que Eduardo tinha mostrado. Firme, antiga, sem floreios. Leu em silêncio. A carta dizia que seu pai havia observado muita coisa naquela tarde, mas que a coisa mais importante que ele havia observado foi o jeito que ela trabalhava, com cuidado, com dignidade, sem deixar o ambiente tirar isso dela. Dizia que o domo havia sido construído sobre esse princípio, e que estava na hora de devolver esse princípio para quem merecia. A última linha dizia que a partir da semana seguinte, sob decisão dele e do filho, ela assumiria a supervisão de atendimento do restaurante. Débora leu a última linha 2 vezes, dobrou a carta com cuidado. Estava com os olhos marejados, não tentou esconder. Arthur estava parado a 2 metros dela, e quando ela levantou o rosto, ele fez um gesto simples com a cabeça. Não era aprovação. Era reconhecimento, e ela sentiu isso na hora. 2 semanas depois, numa tarde de quinta-feira, a porta do domo se abriu. Arthur entrou. Eduardo vinha ao lado. O salão estava cheio, o movimento era bom, e havia algo diferente no ar, mais leve, mais humano. Difícil dizer o que era exatamente, fácil de sentir para quem estava ali todo dia. Débora os viu da outra ponta do salão. Não precisou de cardápio na mão, nem de sorriso ensaiado. Caminhou até eles com a naturalidade de quem recebe alguém da família. Boa tarde. Mesa para 2? Mesa para 2, confirmou Eduardo, com um sorriso que o pai não tinha, mas que vinha do mesmo lugar. Ela os levou até uma mesa perto da janela, o mesmo lado onde o lustre ficava antes da reforma. Arthur percebeu, olhou para ela. Ela só sorriu. Ele sentou, colocou a mochila no chão e abriu o cardápio. Pode começar com água, por favor. Ela riu. Ele também. E o domo seguiu em frente, do jeito que sempre deveria ter sido.